Claudinei, a gente viu ali nesse teu primeiro trabalho coletivo da semana uma formação que a gente até já imaginava, né? Com as ausências que você tem e com os retornos que você tem também para essa partida. A tua ideia é começar o jogo com a formação que você iniciou o coletivo de hoje? Então, a gente, né, partiu dessa ideia, né? Partiu até da boa atuação que o Luan teve lá em Salvador, a gente procurar manter, né? Com a entrada do Judson. E depois fizemos alterações, né? Pusemos o Lucas Otávio, pusemos o Luanzinho, as opções que a gente tem para mudar a equipe. Eu, sinceramente, o treino hoje me deu mais dúvidas do que certezas, né? Eu não gostei muito, assim, não achei que foi um treino tão bom. Também até em virtude da semana que a gente fez um pouquinho mais puxada do que habitual. A gente trabalhou bem forte esses dias aí. Eu acho que os jogadores sentiram um pouquinho esse desgaste. Então a gente vai dar mais uma olhada amanhã para definir a equipe. A ideia inicial era essa, mas talvez a gente vá fazer alguma alteração em cima dessa equipe que iniciou. Pois é, quais são essas dúvidas que te deixou assim, de repente com a ideia de fazer alguma coisa de diferente nessa última atividade no sábado? Não, assim, eu acho que o Williams está num bom momento, né? O Williams entrou bem no treino de novo, o Williams está com uma dinâmica muito boa. Acho que a gente, com o Luan e com o Judson, até pelo jogo sem casa, a gente ficou um pouquinho sem saída, a gente ficou bem compacto defensivamente, mas sem aquela saída, sem aquela, não só saída de bola em termos de passe, mas um volante que se projete mais. A gente tem até no treino ficar sempre pedindo para o Judson e para o Luan, para os dois se projetarem, mas é um negócio que não é muito deles, né? Eles vão fazer uma hora ou outra, mas não vão fazer sempre, que é o que o Simeão faz de pisar na área. Então a gente tem que avaliar os prós e os contras de você jogar com dois volantes, defensivamente essa segurança, mas sem a saída. E se você jogar com um volante que saia mais ou que tenha uma qualidade melhor de passe ou de chegada na frente, que você perde um pouquinho também na frente, né? E perde um pouquinho defensivamente, ganha na frente, mas perde defensivamente, né? Vai ficar um pouquinho mais exposto. Então a gente tem que pesar tudo isso. E a questão do Willian é se vale a pena a gente trazer o Juan para dentro e botar o Williams na beirada, ou simplesmente iniciar com eles. Vamos dar uma pensada até amanhã. Como eu falei, esse treino trouxe algumas dúvidas boas, né, por bom rendimento, e algumas dúvidas que a gente não esperava ter encaixado um pouquinho melhor a equipe. Claudinei, se for o time que começou o treino de hoje, são 4 mudanças em relação ao último jogo, mas são 3 retornos que você tem, contando com o Joel que estava no DM e também outros 2 jogadores que estavam suspensos. Apesar das 4 mudanças, são jogadores que já se acostumaram a jogar no esquema que você propôs desde o início. Isso é de uma forma positiva, porque você ganha mais opções também, os jogadores que estavam de fora voltaram e você só acaba tendo 2 desfalques, além de ter talvez possibilidade do Marquinhos ser relacionado? Sim, a gente vinha de 3 jogos sem vitória, né, se não me engano, e fomos lá e ganhamos lá em Salvador com 3 ausências, né? E isso aí também dá um peso maior para aqueles que jogaram lá e venceram o jogo, né? Como a gente está falando do Williams, né? O Williams foi lá, deu passe para o gol, teve uma boa atuação, o próprio Rômulo, né, como 9 ali, segurou a bola, batalhou o tempo todo. Então, com os retornos do Juan e do Joel, lógico, o Juan por questão de suspensão, o Joel por uma pequena lesão que ele teve, a gente optou pela volta dele, está optando pela volta dele para iniciar o jogo. Mas assim, o Luan também foi lá, foi bem, ganhamos o jogo, né? Talvez fosse uma situação normal da gente ter optado por aqueles jogadores, não fosse por lesão ou por suspensão, a gente ia manter até a equipe, porque ganhou, vamos manter a equipe. Mas o Judson saiu com 3 amarelos, vinha jogando todos os jogos. Então a gente vai procurar usar da meritocracia para escalar os melhores, né? Taticamente também estudando a equipe de São Paulo, que tem o Hernandes, que é muito criativo, tem o Petros, que tem uma boa chegada, né? E com relação ao Marquinhos, ele treinou, vamos ver como é que ele vai estar amanhã, conversar com ele, com o DM, se ele tiver liberado, ele deve ser relacionado para o jogo, né? Pelo menos para estar entre suplentes ali, para numa eventualidade ali no jogo a gente utilizá-lo. Claudinei, claro que nesse momento tem que dar muita confiança para quem está chegando, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as 2 ausências, são desfalques importantes, né? O Simeão e principalmente o Betão, que é o líder de desarmes, é o que mais jogou nesse ano. Qual o tamanho aí desses desfalques? O Betão tem essa liderança natural, né? Não só por ser o nosso capitão, ele e o Marquinhos são os nossos capitães, como por posicionar a equipe, conversar bastante, orientar os companheiros, dar essa tranquilidade ali, né? Do posicionamento defensivo, ele tem uma leitura muito boa do jogo ali atrás. Mas o Ayrton, quando jogou bem, né? Se a gente optar pelo Ayrton ou pelo Gustavo, qualquer um dos dois que jogue, a gente está bem servido ali. Falta esse jogo. O Betão tem jogado direto, né? Então o ritmo de jogo é uma coisa que faz muita falta, principalmente para zagueiro ali, para quem joga na linha de trás, né? Então a gente espera que o Ayrton ou o Gustavo, quem jogar, faça um belo jogo. E com relação ao Simeão, é a característica, né? Nós temos volantes que marcam, temos volantes que jogam e temos o Simeão que marca e joga, né? Ele tanto marca, é competitivo, como chega na frente, pisa na área. É uma característica dele, né? E para reproduzir isso, talvez o mais indicado seria o Pedro Castro, que possa marcar e chegar na frente. Mas aí você mexe em 2 posições, você tira o Pedro, que está na função ali de 10,
tendo uma boa movimentação, ajudando defensivamente, ofensivamente, puxa para trás, em vez de mexer uma posição, você mexe duas. Então, tudo isso que a gente tem que pesar. A gente lamenta as ausências desses atletas, mas como você mesmo falou, sempre valoriza aqueles que estão entrando, assim como foi em Salvador, 3 ausências, todo mundo preocupado, a gente foi lá e ganhou o jogo. Ali atrás, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Joga o Ayrton ao lado do alemão, e a gente até conversava com o alemão ao longo da semana, os dois jogando juntos, ele disse que até a primeira vez que ele vai jogar ao lado do Ayrton, né? O alemão jogou sempre com o Betão, né? Salvo algum equívoco meu, sempre jogou com o Betão. Já jogou Ayrton com o Gustavo, Betão com o Gustavo, Betão com o Ayrton, mas o alemão sempre com o Betão. Então, assim, independente de jogar o Gustavo ou o Ayrton, a gente vai dar uma pensada também, a gente botou meio tempo cada um para a gente dar uma analisada, o que encaixa melhor, né? Como a gente comentou na época que a gente optou pelo Ayrton e não pelo Gustavo para jogar com o Betão, porque a gente viu que o encaixe do Betão com o Gustavo não estava muito legal, então a gente testou o encaixe dos dois com o alemão, como você falou, nunca jogaram juntos, só treinaram. E a gente vai pensar até amanhã para definir entre os dois, né, quem vai iniciar o jogo junto com o alemão ali. O Claudinei, o São Paulo é uma equipe gigante do futebol brasileiro, né, mas está passando por momentos difíceis apesar dos últimos resultados. Vocês consideram um confronto direto pelo São Paulo estar na mesma faixa da tabela? Você acredita que o São Paulo até o final da temporada vai disputar também para não cair, que é o mesmo objetivo do Avaí de permanecer? Eu acredito que o São Paulo vai sair, né, dessa situação. Não acredito que o São Paulo seja um sério candidato a rebaixamento. Pode acontecer, como aconteceu com o Inter, aconteceu com outras grandes equipes, né, Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, enfim. Mas eu não acredito, né? Eu acho que o São Paulo tem condições de, quando precisou reforçar, trazer o Hernanes, trazer o Marcos Guilherme, né? Eles têm essa condição de, daqui a pouco, antes de fechar o prazo para inscrever, trazer mais 2, 3 jogadores de um nível muito, muito alto e deslanchar na competição. Só que hoje é o nosso adversário, né? Hoje a gente está brigando com o São Paulo para sair da zona de rebaixamento. Então a gente não pode achar que, não, se perder de São Paulo tudo bem, porque eles não vão cair mesmo, não é? Não, ele é nosso adversário hoje, a gente tem que pensar no hoje. Ano passado ninguém esperava que o Inter fosse cair, uma hora o Inter recupera e o Inter caiu. Eu acho que o São Paulo, pelo bom trabalho que o Dorival sempre faz e está fazendo lá, pela condição de investimento que tem, se precisar trazer mais 1 ou 2 jogadores, e pelo fato da torcida ter abraçado a equipe também, né? Ter 53 mil num jogo, 56 no outro, é muita coisa, né, para uma equipe na situação que está o São Paulo. Então acho que as coisas vão convergir para o São Paulo sair da zona, mas que a gente possa agora aproveitar esse confronto direto, passar o São Paulo, sair um pouquinho da zona de rebaixamento, que a gente está precisando sair, respeitando o adversário, sabendo da qualidade deles. Mas aqui na ressacada a gente tem que ser forte, a gente tem que começar a pontuar aqui. Se a gente vencer nossos jogos todos aqui na ressacada, a gente consegue fazer um belo campeonato brasileiro. Claudinei, você já falou sobre isso um tempo atrás, mas eu queria retomar porque o Maicon voltou a ser relacionado na última partida. Agora a gente viu no treino, ele uma parte do treino também ficou na equipe principal. Queria saber, na tua opinião, a estreia dele foi precoce? Ele já está ganhando aí chance contigo? Como é que está essa situação do Maicon? Pode voltar a jogar? Então, em primeiro lugar, assim, não acho que foi precoce, foi uma coisa conversada com ele, né? Ninguém pegou a Maicon, vai lá, joga e resolve. A gente conversou com ele, a gente viu como ele estava se sentindo, e falou, não, professor, uma hora eu vou ter que jogar, quanto mais cedo eu entrar para pegar ritmo, melhor. Só que a hora que a gente colocou, a gente achou que ainda não estava no ritmo ideal, né? E o Maicon, como eu sempre falei anteriormente, ele vai sempre ser cobrado de ser aquele Maicon das Copas do Mundo, o Maicon da Inter de Milão, o Maicon do Manchester City. Ninguém espera menos do que isso dele, né? A partir do momento que ele entrar em campo, se espera o melhor dele. E a gente, naquele jogo, a gente achou que não estava no ritmo ideal, pedimos para ele ficar fora do Botafogo e se condicionar. Só que nessa de ficar fora com o Botafogo, o time viveu o melhor momento, ganhou do Botafogo, empatou com a Ponte, ganhou do Grêmio com o Leandro Silva. Então, normalmente ele está esperando a oportunidade dele. Né? Em alguns jogos a gente tem levado o Diego, como eu já falei no banco, para o Diego Tavares fazer mais de uma função, né? Jogar na linha atrás, jogar na linha da frente. E realmente o Maicon, a gente está vendo uma evolução dele nos treinamentos, até já está bem integrado ao grupo, a gente está vendo a alegria dele no dia a dia, eu acho que ele mesmo está se sentindo melhor. E a gente sabe que a hora que a gente precisar contar com ele tem que estar nesse astral, né? No astral positivo, tem que estar no mesmo ritmo dos outros para ele poder corresponder. Eu conto com ele sim, amor, a partir do momento que a gente precisar, a gente vai colocar. O que a gente não pode é ficar buscando lugar para pôr no time. O Leandro está bem, mas eu vou tirar o Leandro. Não, o Leandro está bem, vai o Leandro. A partir do momento que o Leandro ou for suspenso ou der uma oportunidade para o Maicon, em algum jogo a gente sentir que tem condição de dar uma oportunidade do Maicon entrando, a gente vai dar. Infelizmente a gente não tem tido esses jogos, estamos ganhando bem o jogo com facilidade, né? Faltam 15 minutos, vamos botar o jogador para dar ritmo. A gente tem que estar lutando até o final para ganhar algum jogo, não está tendo essa chance, como a gente teve alguns jogos no Catarinense, de ter uma margem de gol boa ou uma margem de pontuação boa para poder estar fazendo essas trocas. Tomara que a gente consiga isso daqui para frente. Ô Claudinei, sobre o adversário, né? O São Paulo estava trabalhando agora pela manhã e o Dorival estava treinando com o Sidão, o Bufarini, o Arboleda, o Rodrigo Caio e o Edmar, o Petros, o Marcos Guilherme, o Jusilei, o Hernanes, o Cuevo e o Gilberto. É mais ou menos isso que você está esperando de São Paulo para o jogo de domingo?
Eu imagino que essa seja... Eu não esperava que ele fosse fazer... Ele fez ontem, né, já essa troca do goleiro. Eu não esperava que ele fosse trocar o goleiro, né? Mas com relação ao Gilberto, ele estava sendo poupado. O Denilson estava treinando como 9, eu já esperava que fosse vir o Gilberto, até porque é um dos artilheiros da equipe na temporada. É mais ou menos o que a gente esperava, né? Não sei a forma... Possivelmente vai fazer um 4-1-4-1 com o Jusilei como primeiro volante, e o Hernanes e o Petros como os médios ali, o Cuevas aberto no lado, o Marcos Guilherme do outro e o Gilberto centralizado. É o que a gente espera, como você vê, um time muito qualificado, né? Você falou a equipe dele, tem jogador de seleção brasileira com passagem por seleção, né? O Cueva com passagem com a seleção peruana, se não me engano, né? O Cueva é peruano. Então, quer dizer, são grandes jogadores. Marcos Guilherme, seleções de base, foi meu atleta no Atlético Paranaense muito bom. Agora a gente enfrentou grandes equipes aqui no Barradão, enfrentamos o líder do campeonato, enfrentamos Cruzeiro, enfrentamos Santos, né? Enfrentamos Flamengo. Eu acho que a gente tem um parâmetro muito bom contra as grandes equipes. Eu acho que São Paulo é um desses grandes times do campeonato, apesar de estar nessa situação. E a gente tem isso. A gente estava vendo as semifinais da Copa do Brasil essa semana aí, né? A gente ganhou do Cruzeiro, a gente ganhou do Grêmio, a gente ganhou do Botafogo, a gente empatou com o Flamengo, porque tiraram a bola da mão do Rampa e ele não bateu o pênalti. Quer dizer, são os 4 semifinalistas da Copa do Brasil. É bom isso aí para a gente levantar até a autoestima do nosso grupo. Agora, não ganhávamos os times da nossa fase da classificação, vamos lá, ganhamos do Vitória. E agora o São Paulo eu não coloco o São Paulo como tem que ganhar desse time que estão brigando para não cair, não. Eu coloco que tem que ganhar com o São Paulo, desses grandes equipes que tem no campeonato, é o São Paulo, do nível que tem Santos, que tem Palmeiras, está no momento ruim, mas é mais um grande jogo que a gente tem chance de ganhar aqui na ressacada. O Claudinei, acho que foram 3 itens apontados por nós no primeiro turno que talvez tenham sido os principais problemas do Avaí. A questão da falta de gols, a questão de jogar na ressacada, que a campanha não foi a esperada por vocês, e também os adversários da mesma faixa da tabela do Avaí, quando o Avaí teve a oportunidade de sair da zona do rebaixamento e não conseguiu. Nesse jogo com o São Paulo, pelo menos dois desses itens o Avaí vai enfrentar, né? A questão de jogar na ressacada diante da torcida e contra um adversário direto com a possibilidade da saída da zona do rebaixamento. Tem a questão do gol também, que o Avaí precisa fazer o gol. O que deu para passar para os jogadores? Como passar para os jogadores essa situação para conter a ansiedade desses 3 itens que a gente bateu tanto na tecla no primeiro turno? Com relação aos jogos da ressacada, eu acho que a gente vem numa sequência boa, né? Um empate contra o Corinthians, uma vitória contra o Cruzeiro, um empate contra o Santos, né? Não são os resultados ideais, que a gente gostaria de ter vencido todos, mas são bons resultados. Eu acho que a gente teve um pouquinho de problema na ressacada quando a gente... o jogo do Fluminense, que, né, aquele primeiro gol foi atípico, que a gente não vai ficar falando isso aí novamente. E o Coritiba, quando a gente não aceitou a dificuldade do jogo, a gente achou que não, a gente tem que ganhar do Coritiba de qualquer jeito, e de qualquer jeito ninguém ganha. Eu acho que lá foi uma lição que depois daquele jogo do Coritiba a gente tem tido uma consistência, um momento de pressionar como o Santos, que a gente fez uma marcação alta contra o Santos, conseguimos marcar alto, conseguimos pressionar, e tem um momento de ficar sem a bola e sofrer um pouquinho, que a gente tem feito também. Então acho que a gente tem, nos últimos 3 jogos, nesse caso, não sofremos gols, né? Salvo equívoco meu. Então é um parâmetro bom isso que a gente tem que passar para os jogadores. Aliás, a gente estava fazendo um levantamento ali, eu acho que a gente é uma das equipes que acho que é a 4ª ou 5ª equipe que ficou mais jogos sem sofrer gols no campeonato, né? O Corinthians em 14 jogos não sofreu, o Grêmio em 9, a gente em 9 também. Então, como a gente falou, a gente tomou muitos gols em alguns jogos, tomamos 15 gols em 4 jogos, sei lá. Então isso aí comprometeu o nosso saldo, né? Mas a nossa equipe é consistente defensivamente. A gente tem que voltar a fazer gols, cara. É isso que a gente tem que ter. Fazer os gols, porque se a gente começar a fazer 1 gol por jogo, 2 gols por jogo, a gente sai dessa situação. Só uma perguntinha aí. Queria... Pode perguntar. Não, eu queria antecipar, na verdade, porque tá chegando um momento muito especial para ti, né, Claudinei? 1 ano de clube, né, na semana que vem. Qual o sentimento que tu tem? É uma coisa tão rara hoje em dia, né? É um orgulho, é uma prova de um trabalho bem feito. O que passa pela cabeça? Cara, o sentimento é que a gente tem que fazer um bom jogo domingo, senão não sei se eu completo 1 ano de clube, né? Futebol é assim, é o próximo jogo, né? O pessoal tem procurado essa pauta aí, não vamos falar até não, espera passar o jogo de domingo, porque é jogo a jogo, né, cara? A gente tem que saber que tem que ser melhor a cada jogo. Fico feliz, porque eu sou muito feliz de estar aqui no Avaí hoje, fui muito bem recebido por todos, imprensa, torcida, funcionários, atletas, tem sido um período muito feliz para mim, da minha vida pessoal e profissional. Né? Muito mais alegrias do que tristezas. Acho que teve os percalços, né? Mas a gente espera efetivamente completar esse ano semana que vem. Primeiro vamos se preocupar com o jogo de São Paulo. Obrigada. Show. Valeu, professor. Valeu. Obrigado.